Jesus, ele é o escolhido de Deus para cumprir o seu propósito redentor. Nos dias de Mateus, o povo estava acostumado com títulos: rei, sacerdotes, guerreiros, mestre, mas servo pode ser um título não tão convencional, não tão atrativo, um título que não chamasse atenção, um título que não enchesse os olhos. Esse título comunica humildade, obediência, missão. E Mateus, escrevendo ao seu evangelho, está dizendo: este é ele, aquele que Isaías viu séculos antes, agora está diante de nós. Jesus não veio com ambição própria, ele veio como aquele que pertence ao Pai, enviado para cumprir uma obra que não começou em Belém, irmãos. Ele veio para cumprir uma obra que se iniciou lá na eternidade. Jesus é o servo que foi escolhido por Deus. E como servo escolhido, irmãos, ele não é um servo improvisado. O ministério de Jesus, meus irmãos, não é um plano B, não é uma alternativa. Ele é o servo escolhido desde a fundação do mundo. A cruz não foi um acidente, foi o centro da missão desse servo. Foi o centro da missão, o objetivo, o propósito desse servo. Esse propósito divino aponta para a sua soberania, propósito e perfeição. Deus está dizendo: esse é o meu plano, este é o meu filho, este é o meu servo. Quantas vezes, irmãos, tentamos moldar Jesus segundo as nossas preferências? Mas Jesus não é o nosso servo, ele é o servo do Pai. Seguir a Jesus exige submissão ao plano de Deus e não uma adaptação da vontade divina aos nossos desejos. Seguir a Jesus é seguir também o plano cabal de Deus e não tentar adaptar os projetos, os propósitos de Deus às nossas vontades, às nossas expectativas. Ainda falando sobre essa função, essa característica de servo escolhido pelo Pai, o próprio servo é aquele que tem agradado ao Pai. O versículo também continua dizendo: o meu amado, a quem a minha alma se compraz. Essa declaração, irmãos, pode ser vista também no batismo de Jesus, quando ele acaba de ser batizado por Jesus, em Mateus 3,17, o céu se abre, o Espírito Santo em forma corpórea repousa sobre Jesus. E todos, ou melhor, João Batista ouve aquela voz: eis o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem eu tenho prazer. Isso mostra que o servo do Senhor não é apenas fiel, ele é perfeito, mostrando que toda a sua vida Jesus agradou o Pai de forma plena. Enquanto nós buscamos agradar pessoas, impressionar o mundo e ser aceitos por todos, o servo nos ensina que a verdadeira aprovação que importa é a aprovação do Pai. Enquanto nós estamos buscando entender ou buscando a aprovação e os aplausos do mundo, Jesus nos mostra que a verdadeira e principal importância, o testemunho maior, não é do que as pessoas dizem, não do que nós mesmos pensamos a respeito. O mais importante testemunho e a mais importante aprovação provém do Pai. Na cruz, o servo de Deus se ofereceu voluntariamente. Ele não foi forçado, ele não perdeu o controle. Ele se entregou porque foi escolhido para isso. E ao obedecer até o fim, ele glorificou o Pai e redimiu o mundo. Essa é a nossa primeira observação. O primeiro perfil do nosso Senhor Jesus Cristo como servo. Ele é um servo que foi escolhido. Um servo que foi escolhido e que agradou o Pai em todos os momentos. A segunda colocação que eu quero fazer, irmãos, é que esse servo possui o Espírito de Deus. Ainda no versículo 18, na segunda parte, o finalzinho da segunda parte, diz: porém sobre ele, farei repousar sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. O servo, irmãos, ele é ungido pelo Espírito Santo. Esse trecho conecta diretamente Jesus com as promessas que acontecem também no livro de Isaías, onde o Espírito do Senhor é colocado sobre o servo para capacitá-lo para a missão divina. No Antigo Testamento, o Espírito era dado a profetas, reis, juízes para tarefas específicas, mas se tratando do Senhor Jesus Cristo, o servo fiel, ele é derramado de maneira plena. Jesus é ungido por excelência, não apenas recebeu o Espírito, mas ele vive e viveu em total comunhão com ele. Isso foi visível no seu batismo, como eu relatei agora.
o Espírito Santo desceu sobre ele como forma corpórea de pomba. Jesus não cumpriu sua missão com base na força humana, mas no poder do Espírito. Se o perfeito servo de Deus, irmãos, precisou da capacitação do Espírito Santo para realizar sua obra, quanto nós, servos imperfeitos, servos com nossas próprias debilidades, quanto nós não precisaremos também do Espírito Santo para cumprir a obra, as ordens do nosso Senhor. Jesus é o servo que foi ungido pelo Espírito Santo. E essa unção, ela é uma confirmação da sua identidade e da sua missão. O Espírito Santo é o selo da aprovação divina. Ele carimba, ele dá uma autenticidade que este não é apenas um profeta, é o servo esperado, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo sobre o Senhor Jesus Cristo é uma confirmação direta, é um selo que mostra que aquele ali é uma autentificação direta e perfeita da promessa de Deus. No Antigo Testamento, os reis, para dar autenticidade às suas cartas, aos seus decretos, eles selavam o documento com o seu anel. Essa autenticidade que o Senhor Jesus Cristo recebeu e que nós também recebemos é dada através do Espírito Santo. Jesus é o servo que recebeu o Espírito Santo, e esse recebimento do Espírito Santo, essa capacitação, essa unção com o Espírito Santo é que o capacita para cumprir essa obra e que dá validade e autenticidade à sua missão como servo. Jesus, ele vai dizer mais na frente: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos, impor liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus, irmãos, ele não é um impostor, ele é o servo ungido e aprovado. Pedro, lá na frente, no Atos dos Apóstolos, vai dizer a seguinte a respeito de Jesus: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus, ele não era um impostor, ele é o servo ungido e aprovado por Deus. Quer uma boa notícia, irmãos? O mesmo Espírito que estava sobre o Senhor Jesus está sobre nós, está sobre a sua igreja. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Espírito que esteve ou está sobre Jesus Cristo, opera e atua sobre mim, opera e atua sobre você, opera e atua na sua gloriosa igreja. O Espírito capacita o servo, irmãos, não só a sua missão, ele não só dá essa autenticidade à sua missão, mas também capacita para anunciar juízo. E esse juízo aqui, ele tem uma conotação de justiça. O versículo diz: ele anunciará juízo aos gentios. É o final do versículo 18. Essa palavra juízo aqui, ela pode ser traduzida como justiça, no sentido de trazer padrão justo aquilo que Deus determina, um padrão que é completamente diferente daquilo que o mundo colocou. É o padrão de Deus, é a ordem